Existe ex-psicopata? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e você está no meu canal Não É o Metaforando. Aqui nesse canal eu trago vivências, reflexões, experiências, enfim, filosofias, artes marciais, tudo associado a isso. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui, clica no botãozinho inscrever-se, dá o seu like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse material. E sim, nós vamos tecer uma breve reflexão sobre o caso Daniela Pérez / Guilherme de Pádua. O caso que voltou à tona, está sendo falado na grande mídia, enfim, mais uma vez falando ali sobre o trágico assassinato de Daniela Pérez. Tudo isso veio à tona de novo por conta do lançamento da série Pacto Brutal na HBO, recentemente, né, que trouxe toda essa discussão de novo e voltamos a falar do assassino de Daniela Pérez, Guilherme de Pádua. Partindo de eventos que aconteceram após o lançamento dessa série Pacto Brutal, o próprio Guilherme de Pádua ter vindo falar publicamente sobre o que ele achou da série, o Brasil é uma doideira, enfim. E após tudo isso eu venho tecer algumas reflexões. Não sobre o Guilherme de Pádua em si, não estou aqui para fazer um julgamento moral dele, enfim, nem um julgamento psicológico, porque eu também não sou psicólogo, mas sim para tecer uma reflexão de um assunto que foi mencionado nos últimos dias, que é o seguinte: houve uma grande polêmica, né? Várias notícias questionaram o fato da série Pacto Brutal não ter ouvido ou dado espaço, né, para o Guilherme de Pádua falar, uma vez que ele é o assassino. A série ali, enfim, o diretor, a direção criativa da série optou por tomar os relatos de outras pessoas e não de quem cometeu o crime ali, né, do criminoso em si. Por ser um documentário, né, por ser uma obra que trabalha ali, transita entre o jornalismo, entre a ficção, enfim, por ter todo esse formato audiovisual, né, um doc, com algumas dramatizações, enfim, dá para entender a escolha do diretor de querer focar ali nas partes associadas à vítima e não ao criminoso, ou aos criminosos, enfim. Mas a mídia questionou isso, né? Por que não ouviram a versão do cara, né? O próprio Guilherme de Pádua disse que hoje ele está buscando ser uma outra pessoa, a mídia realça que ele aparentemente se converteu à vida religiosa. E a Glória Pérez, que é a mãe da vítima, uma das principais responsáveis ali também pelo documentário, ela soltou um comunicado numa entrevista que viralizou recentemente, dizendo basicamente o seguinte: que não existe psicopata recuperado. Na visão dela, os criminosos que mataram a filha dela são psicopatas de carteirinha. Essas foram as palavras dela numa entrevista. Então ela estaria falando, primeiramente, né, que o Guilherme de Pádua possivelmente apresentaria sinais de psicopatia e que não existe psicopata recuperado. Para corroborar esse argumento, você tem ali a doutora Ana Beatriz Almeida, né, Ana Beatriz Silva, uma renomada psiquiatra brasileira especializada em transtorno de personalidade antissocial, né, os psicopatas, que falou a mesma coisa numa entrevista, que o Guilherme de Pádua possivelmente apresentaria traços psicopáticos, mesmo ela não tendo tratado ele, mesmo ela não tendo tido ele como paciente, porque ela não poderia falar isso, caso ele fosse paciente dela. Então, julgando pelo que essas pessoas falaram, supostamente o Guilherme de Pádua apresentaria possíveis sinais de psicopatia. Como eu falei no começo, eu não sou psicólogo, então não sou quem sou eu para julgar se alguém é psicopata ou não, mas a reflexão que eu trago é a seguinte: será que de fato não existe psicopata recuperado mesmo? E ainda além, será que a gente deveria dar mais espaço para pessoas psicopatas, deixar elas abrirem mais ali, falarem mais a versão delas, o lado delas, a motivação delas, em sentidos de se justificar, não para fins de estudo, para fins de estudo, claro, você deve conversar, estudar, ouvir, pesquisar pessoas de qualquer tipo, de qualquer estilo, de qualquer gênero, espécie, raça, enfim. Mas eu falo no sentido de justificativa. Será que a gente tem que dar espaço para uma narrativa de pessoas desse tipo? Bom, pegando o que especialistas falam, a própria Ana Beatriz, no artigo dela, ela fala que não, né, que psicopatas, eles de fato não se recuperam. Você deve deixar eles isolados ou o mais longe possível da sua vida. Para corroborar essa visão, nós temos ali então um especialista na área da segurança, o Dr. John Navarro, trabalhou ali por mais de 20 anos no FBI, na seção de Criminal Profiling também. E em seu livro Dangerous Personalities ele fala a mesma coisa sobre pessoas ditas psicopatas. Você deve se afastar delas, não tentar se recuperar, não há o que fazer, apenas se afaste. Um especialista em segurança e também um renomado instrutor de defesa pessoal, com foco ali em defesa pessoal voltada para mulheres. Tim Larkin, em seu livro When Violence is the Answer, analisando vários casos cometidos por pessoas com personalidade antissocial, narcisistas, psicopatas, dá o mesmo recado. Não há o que fazer, apenas
isole essas pessoas da sua vida, não dê espaço, não fique sob o comunicado delas, não ouça o que elas têm a dizer, se afaste delas. Você já se perguntou quais foram os protocolos de investigação utilizados no caso Daniela Pérez? Como os detetives fazem para realizar a observação dos dados e a análise dos fatos? Eu falo sobre tudo isso e muito mais num react exclusivo feito como detetive profissional, analisando o documentário Pacto Brutal. Você pode conferir esse vídeo na íntegra no meu mais novo canal, Meta Studios, clicando no primeiro link na descrição desse vídeo. Para finalizar essa reflexão, eu trago aí o episódio que eu participei na Record, se eu não me engano, em 2020 ou 2021, onde participou eu, a doutora Rosângela e o doutor Essa. Sendo o doutor Essa psiquiatra, a doutora Rosângela psicóloga, os dois trabalharam ali por mais de 20 anos. O doutor Essa, se eu não me engano, trabalhou 40 anos, prestando auxílio para a força policial, diagnóstico de suspeitos, no criminal profiling. E no episódio que eu participei, os dois foram ali objetivos em falar que não, o psicopata não tem recuperação. Não adianta você tentar ouvir a justificativa do cara, que no máximo ele vai contar várias histórias, vai usar de vários artifícios para tentar te manipular. Porque sim, psicopatas são extremamente manipuladores e conseguem manipular com bastante facilidade. Trazendo aqui a visão de vários especialistas e a minha também é que você deveria evitar esse tipo de pessoa ou pessoas ali que se associam, que demonstram esse tipo de traço. Você deve evitar ou fazer uma escolha. Perguntar para você se a sua saúde mental e até mesmo a sua integridade física, de repente, vai saber o que pode acontecer, se tudo isso vale menos do que a sua aposta em tentar recuperar alguém que provavelmente não vai se recuperar. A escolha é sua, fica com você. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!